Olá! E para esta edição do Com a Palavra, o seu espaço de debate de ideias, ideias, mas sobretudo política aqui, ao qual é dedicado o espaço aqui na plataforma do Acta, a gente trata de uma questão que foi, agora a gente está encerrando este mês de janeiro, foi bem recorrente no final deste mês. Duas questões às quais a gente chega daqui a pouquinho, mas que tem a ver com a questão ambiental, com o meio ambiente. E por isso, porém, sem perder o mote da questão do programa em si, da pauta do programa, da temática, que é política, temos o prazer de receber aqui, nesta edição do Com a Palavra, alguém que meio que unifica esses dois momentos. Temos o prazer de receber aqui o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, missão da qual vem se desincumbindo há 8 anos já, o diretor-presidente Gustavo Lopes. Presidente, bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado, ouvintes. Realmente, como você disse aí, são 8 anos já do Instituto do Meio Ambiente, mas a missão se renovou agora com o segundo mandato do governador Paulo Dantas, quando ele me convidou para continuar aí por mais 4 anos no Instituto do Meio Ambiente. Então, temos muito a conversar, muito a dialogar e muito a falar sobre meio ambiente e política aqui junto com vocês e com os seus ouvintes. É um prazer. Em meados ainda de 2022, foi homologada aí a APA, a Área de Proteção Ambiental de Caiçaras, que é uma área de proteção ambiental dedicada integralmente ao bioma Caatinga. Pois é, e compreende aí, segundo aqui o presidente, inclusive, nada menos que 5 municípios: Maravilha, Poço das Trincheiras, Ouro Branco, Santana de Ipanema e Canapi. Obviamente todos no Alto Sertão de Alagoas, onde está esse bioma. E aí começamos por isso, presidente, pelo menos um aspecto positivo, O que significa, o que representa na prática essa homologação? É muito importante a criação e manutenção das unidades de conservação, porque elas são ferramentas importantes da questão da gestão ambiental e não tínhamos nenhuma ainda unidade de conservação de porte na Caatinga. E conseguimos, após anos de estudo, muitas ações e trabalho, criar essa APA, a APA da Caiçara, que tem pouco mais de 103 mil hectares, é uma APA grande, está presente em 5 municípios e se junta a outras APAs e unidades de conservação que nós temos aqui no estado. Alagoas tem se destacado a nível nacional como um estado onde o desmatamento ele é zero. A ONG SOS Mata Atlântica, ela faz estudos anuais e desde 2016 praticamente... Desmatamento zero? Ele cadastra como desmatamento zero, que é algo em torno assim, pela ferramenta deles, desmatamento abaixo de 10 hectares, entendeu? Ele considera zero, somando tudo. Então é algo muito importante que a gente consegue alcançar aqui e demonstra o resultado positivo de nossas fiscalizações, de nosso processo de licenciamento e de todo o trabalho que a equipe do Instituto do Meio Ambiente faz diuturnamente em prol do meio ambiente. Na prática, o que significa para efeito de preservação, para efeito ambiental, para efeito até, de como a gente costuma colocar também, há um elemento de uso sustentável em muitas dessas áreas. O que representa na prática isso, a elevação ou a homologação de uma área como uma APA? Uma APA, ela é uma unidade de conservação onde as terras continuam sendo dos proprietários, certo? Só que elas passam a ter um regramento diferenciado e definido pelo plano de manejo. Essa APA da Caiçara foi criada, o primeiro passo foi dado e ela vai ser regrada pelo modelo de plano de manejo definido de forma federal, e aí a gente deve fazer um plano de manejo específico para essa área que vai regrar os tipos de uso em cada local, mantendo ou tentando manter o bioma do formatação ambiental que ele existe atualmente. A APA de Santa Rita, por exemplo, aqui é um exemplo claro que existe aqui do lado, que fica em Marechal e outros municípios, que tem uma pressão, como eu posso dizer, uma pressão imobiliária grande, onde o conselho da APA, os gestores da APA,
os chefes de APA tentam conter essa pressão imobiliária, liberando ou travando algumas questões, sempre dentro do que está previsto e preconizado no plano de manejo. Então, uma APA, ela é uma unidade de conservação que está sempre em mutação. É uma unidade de conservação onde os acontecimentos ao redor dela e dentro dela vão levando a se tomar decisões e se tomar situações para o bem do meio ambiente, sem perder também a sustentabilidade e o desenvolvimento. E a propósito dessa questão, mas seguindo para um outro momento aí também, como é que se chega a esse elemento, a essa conquista, a gente pode colocar assim, de desmatamento zero, segundo uma instituição, segundo uma ONG de respeitabilidade, como é o SOS, a SOS Mata Atlântica. Exato. A gente poderia atribuir aqui em Alagoas a questões econômicas, como redução a retração do segmento sucroalcooleiro, atuação ambiental, um reconhecimento da possibilidade da interação entre atividade econômica e meio ambiente. A que o senhor atribui isso? Atribua diversos fatores. Um deles é inegável, que é a questão do setor sucroalcooleiro, onde o desenvolvimento dele já está no limite aqui. Então, ele realmente é o causador, foi o causador da maior parte do desmatamento existente aqui no estado. Então, eles já estão limitados àquelas terras onde já acontecem as plantações de cana e etc., mas também são grandes parceiros. Com o setor sucroalcooleiro, a gente conseguiu criar muitas RPPNs, que são unidades de conservação bastante restritas, onde os donos dela continuam sendo donos, mas homologam em cartório para a vida inteira, ou seja, perpetuamente, que nunca aquela área deixará de ser uma floresta, uma mata. E só pode ser feito isso para florestas e matas. Avançamos desde 2015 praticamente 150% na criação de novas RPPNs, e boa parte delas foram criadas dentro de terras de usinas de açúcar. Então isso é interessante e importante. Mas também eu coloco na conta da boa atuação do Instituto do Meio Ambiente e de outros órgãos da área ambiental, com fiscalizações mais rígidas, com equipes mais preparadas, com a utilização de tecnologia como o aplicativo IMA Denuncie, que a gente tem lá no órgão, onde cada pessoa é um fiscal que pode pegar seu celular, tirar uma foto que já vai georreferenciada, dizendo a denúncia, e nossa equipe já pode se dirigir para coibir esse crime ambiental, como também licenciamentos mais robustos e duros, como também a fiscalização utilizando imagens de satélite, drones e etc. Mas também posso dizer que a consciência ambiental tem cada vez mais chegado nas pessoas. A gente tem uma equipe de educação ambiental muito firme e trabalhadora, onde ela tem um projeto muito interessante, que é o Alagoas Mais Verde. Nesse projeto, a gente leva a educação ambiental com o trabalho de plantio de mudas nas cidades e nas zonas rurais das cidades. Já plantamos mais de 1 milhão de mudas. Só essa equipe, temos uma equipe grande lá com plantadores, temos um bom número de mudas, por óbvio, para ter chegado nesse número de 1 milhão de mudas, e temos bons parceiros também nos interiores e na capital do nosso estado. Então, eu acho que são muitos fatores que nos levam a ter sucesso nessa questão da preservação ambiental, mas não podemos esmorecer nem abandonar o rumo que está tomado, porque é um rumo que está dando certo, é um rumo que demonstra resultado a nível nacional e é um rumo que vai levar cada vez mais proteção ambiental para o nosso estado. E a propósito disso aí também, para prestar o serviço, já aproveitando esse mote aí, como é que é esse contato via o aplicativo? Não, é totalmente automatizado, né? O aplicativo se chama IMA Denuncie, basta entrar na App Store da Apple ou então na Play Store da Google, buscar IMA Denuncie e baixar esse aplicativo. Não precisa se cadastrar, ele é totalmente anônimo
então a gente não sabe quem está denunciando, isso é seja, importante, preserva denunciante. Totalmente a identidade. E lá no aplicativo ele automaticamente já pega a localização, você pode anexar uma foto, pode escrever algum comentário que você queira que chegue para a nossa equipe de fiscalização. Então logo isso aconteça, imediatamente entra no nosso mapa e a equipe de fiscalização vai preparar, verificar se é uma denúncia correta, coerente e não um trote, né? E avançar para a fiscalização em loco ou via satélite dessa denúncia para fazer esse trabalho e coibir esse crime ambiental. Esse é um dos nossos aplicativos. Nós temos o Nossa Praia também, que é um aplicativo de educação ambiental que é baseado em outro projeto de educação ambiental de grande sucesso aqui do nosso estado, que é o Nossa Praia. É um projeto que eu posso dizer que é o maior projeto em faixa de praia do Brasil, porque é um projeto que leva a educação ambiental para a faixa de praia, para as pessoas que estão lá curtindo e trabalhando também na faixa de praia. Não sei se você já viu aí, tem umas placas com as sacolas biodegradáveis, tem uns bonecos que a gente leva para fazer campanha, temos limpeza de praia que a gente faz junto com a comunidade. É um projeto muito interessante. Ele também tem um aplicativo. Nesse aplicativo você pode ver a vulnerabilidade do estado, que a gente coleta lá no órgão semanalmente 64 pontos pelo estado, que a gente disse está balneável ou não, sai nesse aplicativo já atualizado semanalmente de forma imediata, assim que a gente tem os dados, coloca no aplicativo. Sai também a tábua de marés, que é interessante para o turista, mas também é interessante para a população que vive aqui na praia, né? Sai também o clima e basicamente o aplicativo é isso, mas funciona muito bem. Então a gente tenta sempre avançar na questão tecnológica como uma arma para trabalhar junto. Tá aí. Com essa prestação de serviço, a gente encerra este primeiro bloco, mas já continua. O Braskem Explica está no ar. E hoje vamos falar sobre o que acontece a partir de agora na encosta do Mutange. Com o fim das demolições em dezembro, estão começando as obras de terraplenagem, de construção de um sistema de drenagem e o plantio da cobertura vegetal. Essas obras vão contribuir para a estabilização do terreno e também para ampliar a área verde de Maceió, trazendo mais harmonia no convívio com a cidade. Com previsão de terminar até o final deste ano, os trabalhos acontecem numa área de 350 mil metros quadrados, gerando cerca de 600 novos empregos. E mais de 80 equipamentos de alta tecnologia, além de uma estação meteorológica, fornecem dados para acompanhar a segurança das obras e a estabilização da encosta. Para conhecer outros detalhes das ações nos bairros, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco, tendo o prazer de ter como entrevistado aqui o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, Gustavo Lopes, sobre com quem, né, a gente está abordando questões que têm a ver com... Começamos e vamos continuar daqui a pouquinho com a questão ambiental. Porém, agora, e como se trata de um espaço dedicado à política, não podemos deixar faltar esse momento. Ele que também é, sim, um protagonista político, é de uma família de lideranças políticas, notadamente lá na região do Baixo São Francisco, estou me referindo à região de Penedo especificamente. E aí, uma colocação que tenho feito com vários entrevistados após as eleições agora, tanto no primeiro turno quanto na segunda etapa, uma avaliação, presidente, que o senhor faria do ponto de vista de projeção. Obviamente que estando no governo, na estrutura do governo, o senhor está nesse grupo aí, mas de qualquer forma uma avaliação que o senhor faria inicialmente da conjuntura. Como é que foi essa eleição de início para a conjuntura estadual? Excelente, Felipe. Na minha avaliação, a conjuntura a nível estadual foi muito interessante para a população de Alagoas. Primeiro porque a gente vinha de um governo com avaliação super positiva, no qual eu participei, que foi o governo do Renan Filho. E esse governo, ele entregou muito à sociedade e fez melhorar a condição de vida
da nossa população. E avançando com esse governo, entramos com o Paulo, assim que o governador Renan renunciou para poder ser candidato, que também deu continuidade ao governo de Renan Filho e traçou uma meta de ser dali para melhor, ou seja, Alagoas não vai dar nenhum passo para trás. E com Paulo ele está mostrando que isso vai acontecer. Então, Paulo foi reeleito para governador por mais 4 anos, que vai fazer, ele já está fazendo um grande trabalho de continuidade, mas também de novos avanços para o estado de Alagoas. Renan Filho foi eleito senador lá em Brasília. Já temos também lá em Brasília o senador Renan Calheiros, que é uma liderança nacional. Renan Filho foi alçado a ministro do Transportes no governo do presidente Lula, que aqui em Alagoas fez praticamente 65%, se não me engano, de eleitorado. E aqui em Alagoas, o presidente Lula vai ter uma dedicação grande, já que entendo que ele tem bons amigos e parceiros de política aqui, como Paulo, como o presidente Marcelo Vitor, como o ministro e senador Renan Filho, o senador Renan Calheiros, e uma bancada de deputados federais também muito ligada à causa do PT, da esquerda, como o Luciano Amaral, que venceu pelo PV, o deputado Paulão, o Isnaldo Bulhões, que é líder do MDB na Câmara, e tantos outros. Então a gente vê que Alagoas terá 4 anos aí ao lado da política e ao lado de uma política propositiva, uma política boa para o Estado, porque é uma política que vai trabalhar pelo bem do Estado e com poucos conflitos, já que há muitas coisas dos ânimos já se esmoreceram e todos estão focados em querer uma boa Alagoas. Sobre essa questão, inicialmente, da continuidade, como o senhor mencionou, inclusive o cargo no IMA mostra isso, que é uma continuidade mesmo, a exemplo de vários outros cargos de primeiro escalão também, vários secretários que foram mantidos desde a gestão Renan Filho, ou então naquele interstício aí entre Renan Filho e a eleição direta de Paulo Dantas, entre a eleição indireta e a eleição direta. Como é que está, como é que o senhor poderia avaliar, dentro do que o senhor pode falar, sobre essa questão da posição do governador, agora atual governador do estado, Paulo Dantas, acerca desse grupo político? Muita gente falou que seria uma continuidade demais para ser elegante, mas outras pessoas colocaram que haveria alguma autonomia, ou seja, até uma cisão mesmo, Paulo Dantas se afastando um pouquinho mais dos caciques políticos, que até a gente pode dizer assim, elegeram. Como é que está hoje esse ambiente no governo? O grupo, ele é muito unido e Paulo, ele é um líder, não é à toa que ele virou governador do estado. Ele é um conciliador, ele é uma pessoa que escuta as correntes todas, mas toma suas próprias decisões. E isso está ficando claro. Ele manteve no governo quem ele entendia ser importante, entendia ser tocador, entendia ser somador para o seu governo, mas ele trocou quem ele achou que precisava trocar e fez o time com a cara dele, entendeu? Como você pode ter visto, ele colocou mais mulheres do que homens, ele quis valorizar isso, ele quis passar essa mensagem para a sociedade alagoana. Como você pode ver, ele criou uma Segov, que ela centraliza as decisões do governo, ele criou outras secretarias, excluiu outras e montou um time com a cara dele. E no caso de cisão, isso nunca chegou nem perto de acontecer, porque é um grupo, como eu disse, é um grupo coeso, é um grupo que tem como líder máximo dentro do MDB o senador Renan Calheiros, e essa liderança, ela não é imposta, é uma liderança conquistada e feita com muito trabalho e diálogo. E os atores importantes desse grupo, que está realmente muito robusto, formado por 14 deputados estaduais, 2 federais, 2 senadores, 1 governador,
é um grupo muito grande onde se não houver diálogo, não há avanço. Então é um grupo que é formado por pessoas que gostam de dialogar, com pessoas que gostam do consenso, com pessoas que gostam de avançar unidas. E não tenho dúvida que isso vai acontecer e está acontecendo. Eu sou do MDB, junto com minha família, meu pai que é prefeito, meu irmão que foi candidato a deputado, está na saúde agora há mais de 20 anos. Então eu conheço bem como funciona o partido e como a liderança do senador Renan ela acontece, e o resultado disso está sendo excelente para Alagoas. Foram 8 anos do mandato que mudou a cara do Estado, e agora temos mais 4 anos com Paulo para avançar ainda mais. E aí, a propósito, antes de passar para outra pergunta, rapidinho nessa daqui, com um grupo robusto como esse que o senhor cita e realmente com essa presença política, resultado das últimas eleições que a gente tem abordado aqui também, há essa necessidade de negociação, tanto, ou seja, é um grupo praticamente monopolista, um grupo que pode ele ditar as regras, ainda assim a necessidade de diálogo. Sim. Não se tem política sem fazer diálogo, sem fazer política. Não é porque você está forte, porque você está com a maioria, que você não vai fazer política e tentar convencer outros a virem para o seu grupo, tentar convencer outros a aceitarem o seu lado de visão, tentar que os outros também falem para lhe convencer que o que eles pensam também é interessante para o seu projeto de governo. Então, esse é um grupo que realmente gosta do diálogo, é um grupo que gosta da política, é um grupo que escuta, é um grupo que muda de opinião, é um grupo que aceita a divergência, é um grupo que vai avançar ainda mais para Alagoas. E a propósito, que era a pergunta que efetivamente eu iria fazer, que é um outro elemento que a gente tem tocado muito aqui nas entrevistas do Com a Palavra de uma forma geral. Projeções para 2024. O senhor, como liderança, como alguém que está no governo, isso já projeta possivelmente lançamento de algum nome, está sendo cogitado no âmbito familiar, no âmbito regional lá, como é que está essa questão em relação a Gustavo Lopes e projeções para 2024? Ou está descartado? Não, eu sou uma pessoa mais de, digamos assim, de bastidor, eu sou um técnico, eu sou engenheiro civil, eu tenho mestrado em meio ambiente e recursos hídricos e gosto da política. Gosto de fazer a política conversando, gosto de dialogar, mas quem tem colocado mais o rosto dentro da minha família para o voto e para a política, primeiro é meu pai, que em 2024 é candidato à reeleição. Lá temos o grupo majoritário. Em Penedo. Em Penedo, exato. Temos o grupo majoritário lá na cidade, temos o ex-prefeito Márcio, que é nosso parceiro, temos a Câmara com 14, ou são 13 vereadores, talvez, do nosso lado, e temos o prefeito com avaliação muito boa lá. O prefeito Ronaldo a gente avalia mensalmente e a avaliação dele está em 90%, então é uma avaliação muito forte para um município de 70 mil habitantes praticamente. Então a gente fica muito satisfeito de que o trabalho está sendo executado e o resultado está sendo levado à população lá na ponta. E o outro rosto da nossa família é o Guilherme Lopes, que foi candidato a deputado estadual nas eleições há pouco. Num vazio político que aconteceu, não iríamos lançar nenhuma candidatura estadual, mas aconteceu e fomos à luta, tivemos pouco mais de 23 mil votos, 23 mil votos e 500, foi uma votação excelente, onde em outras chapas que não a do MDB teríamos sido eleitos, como entrou gente com menos de 20 mil votos, com 20 mil votos, teríamos sido eleitos, mas ficamos muito satisfeitos porque na região, que é a região do Baixo São Francisco, fomos o mais votado. Em todos os municípios, somando geral, a gente teve o maior número de votos. Em Penedo, principalmente, tivemos uma votação estrondosa, 12.500 votos na cidade, o que representa
mais de 43% dos votos da cidade, é uma votação incrível. Piaçaba Sul, tivemos uma votação excelente, Igreja Nova também, Porto Real, aqueles municípios do Baixo São Francisco, onde não havíamos feito um trabalho de base, já que entramos um pouco mais de véspera para essa eleição, com um pouco mais de 4 a 5 meses, decidimos lançar essa candidatura. E então o Guilherme é o outro rosto que a gente tem da nossa família, que vem se consolidando na região, mais uma família de penedenses, uma família que luta por Penedo e pela, como eu posso dizer, liderança de Penedo na região do Baixo São Francisco. E essa liderança, por alguns anos, por que não dizer década, foi perdida, e esse sentimento de que Penedo precisa voltar a liderar aquela região está claro na sociedade penedense, está claro na região do Baixo São Francisco, e está claro que a gente precisa se unir para avançar e ter voz do Baixo São Francisco perante a sociedade e perante o governo de Alagoas. E isso a gente Paulo representou-os muito bem. Márcio é secretário de Educação, Gustavo é diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente e Guilherme foi levado para uma secretaria executiva das mais fortes lá na saúde. Então, Paulo entendeu que o Baixo São Francisco quer ter voz, quer ter vez, e está dando esse espaço para que o Baixo São Francisco volte a ter voz e a ter vez. Ok, está aí essa avaliação, essa projeção também que está trazendo aqui a liderança política do presidente, diretor-presidente do IMA e também representante dessa região. Já já a gente retorna com mais. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos falar sobre o que acontece a partir de agora na encosta do Mutange. Com o fim das demolições em dezembro, estão começando as obras de terraplenagem, de construção de um sistema de drenagem e o plantio da cobertura vegetal. Essas obras vão contribuir para a estabilização do terreno e também para ampliar a área verde de Maceió, trazendo mais harmonia no convívio com a cidade. Com previsão de terminar até o final deste ano, os trabalhos acontecem numa área de 350 mil metros quadrados, gerando cerca de 600 novos empregos. E mais de 80 equipamentos de alta tecnologia, além de uma estação meteorológica, fornecem dados para acompanhar a segurança das obras e a estabilização da encosta. Para conhecer outros detalhes das ações nos bairros, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco, tendo o prazer de ter aqui como entrevistado o diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, Gustavo Lopes, sobre com quem a gente tocou sobre meio ambiente, sobre política, e agora, como é mais ou menos uma praxezinha com a palavra, a gente trata um pouco mais de âmbito nacional. De início, também uma pergunta recorrente que tenho feito para outros entrevistados aqui ao longo do programa, com essa mudança, nessa passagem de conjuntura política nacional, expectativas para 2000, para o que tem sido chamado de quadra agora, né? A terminologia tem sido essa quadra que se inicia agora em 2024, 2023, 2026. Expectativa, apreensão, esperança? Felipe, realmente a gente está muito esperançoso em que o presidente Lula faça um grande governo a nível nacional e que nossas lideranças nacionais de Alagoas, lá em Brasília, consigam capitalizar para o nosso estado todo o potencial que eles têm em um governo que será um governo progressista, um governo que será um governo de desenvolvimento, que é uma característica desse governo do presidente Lula, como foi os 2 primeiros governos dele. Então a gente espera que o Brasil avance bastante. Temos alguns percalços a superar, porque tivemos um país, como pode-se deixar registrado nos anais aí da história, uma eleição dura, uma eleição dividida,
onde um país ficou dividido e um bom presidente, como o presidente Lula por isso que eu me agrado muito dele, é um presidente de diálogo, é um presidente que vai tentar trazer boa parte dessa população que estava dividida para participar e para ter voz nesse governo dele. E eu acho que é isso que o Brasil está precisando, sabe? Uma união maior das suas pessoas, dos seus habitantes, como eu posso dizer, uma aceitação maior da divergência entre as pessoas, uma aceitação maior de um Brasil plural como é o nosso Brasil. Então a minha expectativa é realmente de esperança e uma expectativa de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo para o maior número de pessoas. Então eu espero e eu vejo que a gente tem uma quadra, como você disse, formada por 4 anos aí, uma quadra proveitosa e uma quadra de muito avanço para o nosso país, aí também de uma liderança mundial aí que deve acontecer, já que é um perfil do nosso presidente também, o que leva a uma liderança também na área ambiental, que é essa área que eu milito, é a área que eu trabalho e é a área que eu estudei e estudo. Eu tive há pouco enviado pelo governador Paulo lá no Egito e o Lula estava lá, ainda não era o presidente, que teve a COP27 lá, onde o Brasil mostrou que queria ser protagonista novamente. Existiam estandes da Amazônia Legal e estandes do governo do Brasil, que na época ainda era o governo do Bolsonaro, também tinha o governo da sociedade civil no Brasil, e o interesse total era pelo estande da Amazônia, pelo estande da sociedade civil. O Lula foi no estande da Amazônia, da sociedade civil, e o estande do Brasil estava... O oficial. Oficial, largado às moscas lá, mostrando o que fomos esses 4 anos lá fora, principalmente nessa área ambiental. Se tinha do Brasil. Do Brasil, não. Fora. A COP, o mundo está lá. E dentro da COP só podem entrar autoridades e tal. E não existia no stand do Brasil. Ele era largado lá, aí os outros stands cheios, o stand dos Estados Unidos, estava lá o Joe Biden, que é a autoridade do meio ambiente lá, ministros estavam lá, de todos os países. Então, uma coisa incrível e que deu para ver o isolamento do Brasil claramente. Só não esteve mais isolado porque Lula já havia sido eleito, porque existiam esses estandes com governadores da Amazonas que estavam todos lá. A Amazônia está com um protagonismo realmente muito grande a nível mundial nessa questão ambiental, tanto que a COP, a 28, vai ser agora em Abu Dhabi, depois vai ser no Pará. Parece, está arrumando para isso. Então o Brasil voltou ali a ter a liderança e ficou claro para mim, como pessoa que está vendo isso de fora, lá ficou claro para mim que o Brasil, eu escutava muito, o Brasil está isolado no mundo, mas eu não conseguia ver. E lá eu percebi isso muito claramente. Então, como eu digo, é de esperança, é de renovação do Brasil a nível mundial e a população que mais precisa voltar a ser assistida e relembrada. E a propósito dessa colocação, que muito pertinentemente o presidente do Instituto de Meio Ambiente, Gustavo Lopes, faz aqui, que é justamente essa interação entre gestor político e ambientalista, gestor da área ambientalista, político e ambientalista em si, como ele mencionou aí, o currículo dele está voltado para essa área, a gente abordaria justamente isso. Neste dia da gravação deste Com a Palavra, foi anunciado pelo governo da Alemanha um aporte aí de recursos na ordem de mais de R$1 bilhão para a área ambiental, de uma representante do governo da Alemanha com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fora outras questões. Mas a gente tem também outros dados que não são nem um pouco enaltecedores. A gente menciona, no último dia 25, na semana passada, contando
do dia da gravação deste Com a Palavra, tivemos aí os 4 anos da tragédia de Brumadinho. E, sem desmerecer, temos uma tragédia humanitária em curso no Brasil. Estou me referindo à tragédia que acontece ao povo Yanomami, que tem por trás de si também um forte e muito forte componente ambiental. Aliás, eu diria, é o causador dessa tragédia. Me refiro ao garimpo ilegal nas terras indígenas. De início, presidente, como tu vês essas duas situações aí, essa interação em relação a Brumadinho e também em relação à tragédia ambiental dos Yanomami? Como é que é essa relação? Obviamente que a gente não tem situações aqui desse porte, desse âmbito, graças a Deus, mas é muito difícil ser gestor, ser o político, ser o gestor, ser o governo e lidar com essa coisa de licenciamento ambiental, multa ambiental, cercear algumas iniciativas quando há muito interesse por trás. Como é que é essa... Realmente, como você resumiu aí muito bem, não é fácil. Tem que ter muito jogo de cintura, muita regra, muito conhecimento, e a regra tem que valer para todos. Não pode ser diferente nessa área ambiental e nas áreas onde você dá licenciamento, na área onde você fiscaliza, tem que ter regra. E com essa regra clara e posta e valendo para todos, você consegue impor a sua autoridade. Porque essa autoridade no papel ela é muito forte, mas se você não impuser ela para todos, você perde a sua autoridade muito facilmente. E você relembrou bem aí a questão de Brumadinho, que antes já havia tido Mariana, que é a questão das barragens lá na região mineira, né? Que realmente empresas grandes como a Vale do Rio Doce, sendo levando multas altas, fazendo desastres ambientais nesse sentido grande que eu não sei dizer até hoje se os culpados todos foram identificados. E realmente é uma área muito difícil, onde quanto mais cuidado você tiver, mais burocrático também você vai ser, mais chamado de... como eu posso dizer, obstáculo, de xiita, você vai ser taxado. E quanto menos você tiver, também pelo outro lado, você vai ser taxado como liberal demais e tal. Então, negligente. É uma linha muito tênue, onde o gestor tem que estar. É uma linha, um fio muito fino que o gestor tem que andar para... O ideal é que o gestor não agrade nenhum dos dois lados, que ele também não seja odiado por nenhum dos dois lados. Então ele tem que estar ali naquela linha, sendo rígido, mas também sendo justo. E não é fácil, mas essa questão aí de Brumadinho, realmente eu não tenho todos os dados. Essa questão dos Yanomamis aí eu estou acompanhando, realmente é um absurdo. Isso mostra que o governo escolheu um lado lá, que foi o lado do garimpo ilegal, o governo federal, né? E esse lado trouxe essa catástrofe aí, é uma catástrofe humanitária e ambiental, porque está sendo levantado nesse momento a degradação do povo Yanomami lá, que está morrendo e tal, mas já vai ser levantada também a degradação da floresta, a degradação de tudo ali ao redor que causou essa catástrofe humanitária lá. Sobre essa discussão, eu me reporto aqui, é um dado que o senhor trouxe aqui, significativo, que é a questão de que na sua gestão, nessa interação ambiental, aumentaram em 150% as concessões dos pedidos de área de RPPN, que é Reserva Permanente do Patrimônio Natural, né? Que são áreas, como o senhor falou, privadas, mas que vão passar a vários regramentos. Que passam a ter vários regramentos e, o mais importante, perpetuamente. Não dá para mudar isso mais. Pode vir o filho daquele dono da terra, ele não consegue mudar mais. É em cartório, é tudo. Só que esse aumento mostra que o pessoal está vendo uma opção até de negócio nisso. Sim. Com certeza.
como foi muito debatido lá no Egito, na COP, a questão do crédito de carbono, a questão do pagamento por serviços ambientais. O governador Paulo me autorizou e eu já estou criando nessa nossa nova lei delegada a criação de uma gerência específica no IMA para tratar dessa questão das mudanças climáticas que levam a isso, ao mercado de crédito de carbono, ao mercado da floresta em pé, valer dinheiro, entendeu? Então os donos de terra, eles passam a receber por manter a floresta em pé. E eu estou criando uma gerência especificamente para avançar nisso aqui no nosso estado. Os estados amazônicos já estão muito avançados, já existe um mercado, já existe crédito de carbono, já existe pagamento por serviço ambiental, e isso a gente vai implantar em Alagoas nos próximos 4 anos. E só para a gente encerrar, mas ainda fazendo essa interface entre essas situações frequentes, comuns, recentes aí do noticiário nacional e o meio ambiente, e aproveitando a presença aqui do diretor-presidente do Instituto, a mais alta autoridade aqui em Alagoas nessa área, também a gente tem recente, um dia de divulgação de noticiário, aquele famigerado vídeo que o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou, se referindo especificamente ao estado de Roraima, falando que havia muito potencial para agronegócio, para exploração mineral, só que estava tudo obstruído por reservas indígenas, direitos ambientais e meio ambiente, direitos humanos, perdão, e meio ambiente. E aí, a propósito disso, eu pergunto, até num tonzinho de provocação, é possível conciliar exploração do ponto de vista equilibrado e meio ambiente em especial? Não tenha dúvida que é possível, Felipe. E outra, desculpe interromper, é viável? Sim, é viável se todas as ferramentas estiverem implementadas, como essa do pagamento por serviços ambientais, como os créditos de carbono. A floresta em pé, ela tem que valer dinheiro também, entendeu? O dono daquela terra, ele tem que receber por isso, porque ele está fazendo isso em prol, em detrimento a outros que estão fazendo o desmatamento e tal. E para desmatar, de alguma forma, dentro da legislação, alguém tem que receber por isso. Ou seja, existe uma troca. A minha mata vale, a minha mata em pé vale X, a sua mata derrubada vale Y, esse cara vai vender um para o outro a quantidade. Isso, basicamente, em um resumo simples, é um crédito de carbono, entendeu? Então, eu acho que vale a pena tentar, sim, fazer o desenvolvimento com sustentabilidade. Eu acho que é possível, sim, ter desenvolvimento sustentável, e eu acho que aqui em Alagoas a gente está mostrando isso. Aqui em Alagoas a gente encerrou 100% dos lixões existentes, quando todo mundo dizia ser impossível, ser inviável, os municípios vão quebrar. Não quebraram, funcionou. Os municípios estão mandando para os aterros, não existe mais lixão no estado de Alagoas. Foi o primeiro estado do Nordeste, do Norte e Nordeste a fazer isso. É um número realmente incrível. Como eu lhe disse, a gente tem desmatamento zero aqui, como eu lhe disse, pela SOS Mata Atlântica. Como eu disse também, avançamos trazendo mais de 150% de aumento de RPPNs. Trouxemos no início também da gestão do Renan Filho uma ave extinta da natureza, que era o mutum, que virou o símbolo do estado. Reintroduzimos esse animal na natureza e não perdemos nenhum negócio aqui em Alagoas. O desenvolvimento continuou avançando, e avançando muito. Nunca se desenvolveu tanto Alagoas como nos últimos 8 anos do governador Renan Filho, e nesses primeiros 4 anos do Paulo também. Muitas empresas continuaram e continuarão vir a se alojar e trabalhar em Alagoas, sempre com sustentabilidade. E isso a gente tem sido rígido, marcado em cima e acompanhado. A gente avançou na questão das concessões do saneamento, e Alagoas vai ser um dos primeiros estados do Brasil a ter saneamento dentro do que preconiza o Plano Nacional de Saneamento, o Marco Legal de Saneamento, e também da água. Isso é incrível, entendeu? E então são ações de sustentabilidade e desenvolvimento que acontecem em paralelo no nosso estado, que são exemplos para o Brasil. E a gente está aqui muito satisfeito de estar participando disso, e sempre recebendo órgãos de outros estados para saber, rapaz, como é que vocês fizeram isso? E a gente mostra com o maior orgulho o que a gente alcançou e o que a gente pretende alcançar ainda mais.
diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, Gustavo Lopes, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Felipe. Obrigado aos ouvintes. Obrigado às pessoas que estão vendo a gente aí no YouTube do Portal Acta e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Fico muito satisfeito. Nós que agradecemos. E a gente vai ficando por aqui. E como sempre, você já sabe, né? A gente deixa aquele para refletir. Com base nessa temática daí. A gente faz apenas uma adaptaçãozinha, toma uma licença poética de um provérbio indígena. Pois é. Quando for derrubada a última árvore, for pescado o último peixe e contaminado o último rio, quem sabe o ser humano vai descobrir o óbvio: dinheiro não se come. Até.